A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber pela primeira vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu grande amigo de longa data, desde os tempos de grupos de jovens, Pedro Simas. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, sim. Salve Maria. Salve Maria. E quem está também aqui conosco é a Maria Carolina Raimann. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Olá, Rodrigo. Olá, Pedro. Um grande abraço aos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora e vão acompanhar com a gente mais esse podcast para a graça de Deus. Salve Maria. Pedro, fala pro povo então um pouquinho mais sobre você, por favor. Você é casado, solteiro, tem filhos, estuda, com que você trabalha, enfim, né? Fala um pouquinho sobre o teu apostolado. Fica à vontade, meu irmão. Sim, eu sou casado, né? Tenho 33 anos, casado com a Eliana, que já esteve aqui no Cooperadores da Verdade. Tenho um filho de 12 anos e hoje não estudo mais, mas trabalho, né? Trabalho como gerente comercial e tenho um apostolado como fundador da comunidade católica Sudário, onde nós temos um apostolado que é mais voltado à juventude. Bem, então como o Pedro mesmo falou, né? Mas vamos recordar, a esposa do Pedro, a Eliana, já esteve aqui cooperando com a verdade no episódio número 9 desta segunda temporada, onde ela e Maria Carolina, já pensou colocar duas mulheres juntas, né? Ficaram aqui tagarelando um tempão, né? Falaram muitas coisas e, entre elas, né, sobre as interpretações duvidosas a respeito do que diz o Papa Francisco, principalmente interpretações da mídia secular, né? Ai, Pedro, então conta um pouquinho pra gente, né, e pros nossos irmãos, sobre a comunidade Sudário, né, aqui de Itajaí. Como que ela surgiu e estão vindo novidades por aí, né? O que a gente pode esperar para esses próximos meses? Então, a comunidade Sudário, ela surgiu dia 11 de maio de 2014, inicialmente ali na Casa da Providência, né, na famosa Dona Onélia, e durante um período de 3 meses ficamos com ele fechado até iniciarmos nossas atividades abertas a todos. E hoje, depois de 3 anos, nós terminamos um ciclo aqui na paróquia São Cristóvão, Cordeiros, e estamos iniciando hoje no bairro São João, na rua Felipe Reiser, a nossa sede, né? Essa tão esperada sede. Então a inauguração da sede ela vai ser agora no dia 6 e 7 de maio, com um evento chamado Revivals. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. Hoje, no caso, meu amigo Pedro. Isso me faz lembrar daquela música do Raul, né? Assim, Pedro, onde você vai, eu também vou. É verdade. E como o Pedro vai para o céu, né, nós também queremos ir. É isso mesmo, né? E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística. Os padres da Igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da Igreja são classificados entre o século II e o século VII. No último programa, nós falamos de Tertuliano, um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo.
A vida dos santos. Pedro, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Clemente de Alexandria, escritor grego, teólogo e mitógrafo, cristão nascido em Atenas. Conta pro povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Clemente. Vamos lá, vamos ver se eu descubro o que é mitógrafo. Pesquisador das lendas menos compatíveis com os valores cristãos. Pronto, descobriu? Muito bem. Mitógrafo, né? De mito, né? Muito legal. Defensor da rebelião contra a opressão, que levou ao conceito de guerra justa, considerado o fundador da Escola de Teologia de Alexandria. Combateu também o racismo, que via como base moral da escravidão. De pais pagãos, convertido ao cristianismo por seu mestre patrístico Panteno, século II. Abraçou a nova fé e sucedeu-lhe como líder espiritual da comunidade cristã de Alexandria, onde permaneceu durante 20 anos, tornando-se um dos mais inteligentes e ilustrados dos padres primitivos. Entre suas obras de ética, teologia e comentários bíblicos, destaca-se a trilogia formada por Exortação, Pedagogo e Miscelâneas. Do período de formação da patrística e pré-nicênico, com nomes da escola cristã de Alexandria, combateu os hereges gnósticos. Embora ele tenha sido instruído profundamente na filosofia neoplatônica, decidiu voltar-se ao cristianismo. Estabeleceu o programa educativo da Escola Catequética Alexandrina, que séculos mais tarde serviria de base ao Trivium e ao Quadrivium, grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais na Idade Média. Bem interessante, hein? Defendeu a teoria da causa justa para a rebelião contra o governante que escravizasse o seu povo. Em O Discurso, escreveu sobre a salvação dos ricos e sobre temas como o bem-estar, a felicidade e a caridade cristã. Durante a perseguição aos cristãos, no ano de 201, pelo imperador romano Sétimo Severo, transferiu seu cargo na escola catequética ao discípulo Orígenes e refugiou-se na Palestina junto a Alexandre, bispo de Jerusalém, lá permanecendo até sua morte. São Clemente de Alexandria, rogai por nós. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus se encontra com um jovem rico que, ajoelhando-se diante dele, lhe pergunta o que é necessário para ganhar a vida eterna.
O Senhor então lhe responde que para salvar-se, basta observar os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Os preceitos morais, e que alude Cristo nesta passagem, correspondem aos mandamentos da segunda tábua da lei, vinculados de modo mais estreito ao dever fundamental de amar ao próximo como a si mesmo. Ora, todos esses imperativos e proibições são expressão da lei natural, inscrita por Deus no coração de todos os homens que, se estiverem sinceramente à procura da verdade e tiverem uma consciência retamente formada, são capazes, em tese, de deduzir por si mesmos aquelas normas morais que o próprio Senhor quis revelar-nos por meio de Moisés. Trata-se, portanto, de uma lei que todos nós, pelo fato mesmo de ser homens, criados à imagem e semelhança de Deus, estamos obrigados a cumprir. Jesus, porém, nos convida a ir além da simples obrigação e a viver com radicalidade evangélica os mandamentos da primeira tábua da lei, que nos mandam amar a Deus sobre todas as coisas. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quer dizer, considera todo o restante como nada, e despojando-te de tudo, vive só para mim, como se eu fora o único bem que possuis. Segue-me. De fato, a lei natural é uma lei que está intrínseca no ser humano. Você já ter uma noção do que é o bem e do que é o mal, do que é certo e o que é errado fazer. Mesmo que você não tenha fé nenhuma, mesmo que você não tenha religião nenhuma, mesmo que você não acredite em Deus, existe dentro de cada um de nós uma lei natural. Claro, essa lei ela foi inscrita por Deus no nosso coração. Mas, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas têm uma noção do que é certo e do que é errado. E quando fazem uma coisa errada, a tal da consciência vai e acusa, né? Que você fez algo errado, aquilo pesa, aquilo faz com que você fique refletindo e tudo mais. Só que Jesus ele pede algo desse jovem rico e de cada um de nós que vai além da lei natural. Não é simplesmente obedecer às leis morais, às leis civis, às leis do teu país, às leis da tua cidade, às leis de trânsito. De vez em quando eu dou uma furadinha no sinal vermelho, né? Que coisa feia, né, meu bem? Meia culpa, minha máxima culpa. Mas ele pede além disso, ele pede para que você entre numa radicalidade evangélica e que você coloque Deus acima de todas as coisas. Que nada na sua vida seja mais importante do que Deus. Depois, então, vem e segue-me, pois o reino dos céus assemelha-se a um tesouro, né, que é o próprio Cristo, que está escondido no campo. Então veja só, a grande dificuldade que a nossa sociedade tem é de buscar falsos tesouros. Tesouros que a traça corrói, tesouros que enferrujam, tesouros que podem ser roubados pelo ladrão, tesouros que passam. E se esquecem de buscar o verdadeiro tesouro, que é aquele tesouro incorruptível, que é aquele tesouro que não passa, que é aquele tesouro que morreu, mas não se permitiu a corrupção. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, ele reina e ele está no meio de nós. Aleluia, aleluia. Peçamos ao Senhor que nos dê a fé necessária para reconhecer nele o próprio Deus encarnado, o nosso sumo e mais amável bem, pelo qual vale a pena não só vender tudo e perder tudo também, mas tudo entregar com a alegria de quem encontrou um tesouro preciosíssimo escondido no campo. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Oprimindo com sutileza. Pedro, fala para nós qual é o conselho de Padre Pio para o programa de hoje. Faltar com a caridade é como ferir a pupila dos olhos de Deus. Orando com Padre Pio. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, as virtudes teologais têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. São infundidas no homem com a graça santificante, nos tornam capazes de viver em relação com a Trindade e fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas.
Elas são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. São Paulo, ao escrever aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 13, nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três. Mas o maior destes é a caridade. É através da fé que cremos em Deus, nas suas verdades reveladas e nos ensinamentos da Igreja, visto que Deus é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se livremente a Deus. Por isso, devemos procurar conhecer e fazer a vontade de Deus, não é mesmo? Por meio da esperança e com a ajuda da graça do Espírito Santo, esperamos a vida eterna e o reino de Deus, colocando a nossa confiança perseverante nas promessas de Cristo. Por meio da caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Por amor a Deus. Jesus faz dela o novo mandamento, a plenitude da lei. A caridade é o vínculo da perfeição. Logo, a mais importante e o fundamento das virtudes. Olha que bonito isso, né? Se todo pecado é desagradável aos olhos de Deus, o pecado contra a caridade o é ainda mais. Claro, Deus é a própria caridade. A caridade é Deus, né? Deus caritas est, né? Uhum. Portanto, quando o Padre Pio nos diz que faltar com a caridade é ferir a pupila dos olhos de Deus, ele está tentando nos mostrar a dimensão da gravidade que é não usarmos de caridade para com as pessoas. Existem muitas formas de se dizer uma mesma coisa, mas a melhor forma é sempre com a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que tine, disse São Paulo. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que a transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Nada disso. E outro dia, Maria Carolina e eu fomos cruelmente humilhados durante a Santa Missa. Eu conto o milagre aqui, Pedro, mas eu não conto o santo, tá? Nós temos o hábito de ir em várias paróquias, né? E participar da missa em várias igrejas, e não sempre no mesmo lugar. Até né? por questão do horário, né? Isso, a gente meio que, nessa correria do dia a dia, diz assim, nesse final de semana nós vamos onde? Né? Vamos ver os horários e tal, e escolhemos. Né? E nós fomos a uma determinada paróquia no sábado à noite, e no momento em que Maria Carolina ajoelhou-se para receber o sacrossanto corpo de nosso único Deus e Senhor Jesus Cristo, ouviu do padre uma grosseria. Eu digo grosseria porque, de fato, ele foi muito estúpido. Falou em voz alta para que todos pudessem ouvir. Simplesmente deu uma bronca nela, afirmando que ela não deveria se ajoelhar. Da próxima vez que vier aqui, não se ajoelhe, disse o padre. Muito mal educado e sem um pingo de caridade. Se nos ajoelhamos ao receber a comunhão, em primeiro lugar, é um gesto de adoração a Jesus. Sim. Reconhecemos que Ele é Deus que se fez homem, que morreu na cruz para nos salvar e que está verdadeiramente presente na hóstia consagrada. Já o tal padre, olha, eu não sei se ele acredita nisso, né? E, em segundo lugar, é nosso direito assegurado por tantos documentos da igreja. Aliás, receber a comunhão de joelhos e nos lábios é a forma ordinária, né? É a primeira forma, é a primeira maneira, é a mais comum. Você receber em pé e nas mãos é a forma extraordinária, ou seja, é a concessão. Foi concedido que os fiéis pudessem receber nas mãos, né? Como uma em pé. exceção. Como uma né? exceção. E a exceção virou regra. E a exceção acabou virando regra. E quem né? recebe a Eucaristia nos lábios acaba sendo, né, o diferente. Diferentão, né? O diferentão. Né? E nós queremos citar aqui um trecho muito conhecido da instrução Redemptionis Sacramentum, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que menciona o número 177 do Código de Direito Canônico, datada de 25 de março de 2004, portanto, há mais de 10 anos, e que pode ser acessada no site do Vaticano, inclusive.
sem que se justifique por nada em contrário. Essa instrução, preparada por mandato do Sumo Pontífice, São João Paulo II, né? Agora, São João Paulo II, foi aprovada no dia 19 do mês de março, solenidade de São José, no ano de 2004. São José. Dispondo que seja publicada e observada por todos aqueles a quem corresponde. O trecho diz assim: na distribuição da Sagrada Comunhão se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pedem de modo oportuno, e estejam bem dispostos a que não lhes seja proibido o direito de receber. Por consequente, qualquer batizado católico, a quem o direito não o proíba, deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Então, o texto é bem claro, né? Não se pode negar a Eucaristia simplesmente porque eu prefiro dar na mão, ou eu prefiro dar nos lábios. Não tem que ser a preferência do ministro. No caso aqui, quando eu falo em ministro, não está falando do ministro extraordinário, está falando do ministro ordinário, o padre mesmo, né? Não é o padre que escolhe se ele quer dar nos lábios ou na mão, em pé ou de joelhos. Quem escolhe é o fiel. Esse é o direito que o fiel tem. E continuando a nossa historinha ali, quando chegou a minha vez de comungar, né, logo em seguida, logo depois da Maria Carolina, eu também me ajoelhei, né, como eu tenho costume de fazer isso já há mais de 10 anos. Né, e eu vi a mesma bronca. Ao retornar para o banco, eu percebi que a Maria Carolina estava chorando. Né. Eu sei que se eu continuar falando aqui, daqui a pouco ela vai começar a chorar já de novo. É porque é uma lembrança assim que mexe muito, sabe? O padre é o momento mais esperado, né, da nossa semana. Quizá nós pudesse comungar todos os dias, mas é o momento mais esperado, a Santa Missa, e aí o padre com o corpo de Cristo na mão, inclusive ele fazendo, da próxima vez não se ajoelha aqui, e apontando como se fosse para a rua, né, com o corpo de Cristo. Realmente é uma lembrança bem triste, assim. E naquela ocasião, então, a Maria Carolina disse que nunca um padre havia falado daquele jeito com ela em toda a sua vida, que aquilo nunca tinha acontecido, né? Então, quando acabou a missa, eu fui procurar o padre. E como o nosso tema aqui é a caridade, com toda a caridade do mundo, fui me aproximar do padre como uma ovelhinha, né? Um cordeirinho mansinho. Eu disse a ele que eu o admirava muito, que orava sempre pelo ministério dele, mas que de fato não gostei da atitude dele e que ele havia feito a minha amada chorar, né? Eu lembrei o padre que comungar de joelhos é um direito do fiel e que a atitude dele não estava correta. Mas ele, de forma ainda mais arrogante, me deu as costas e saiu gritando de forma doentia, dizendo que nós nos ajoelhávamos só para chamar a atenção. E, na verdade, ele mentiu também, dizendo que essa era uma orientação do bispo, né? Coisa que nós sabemos que não condiz com a verdade, porque nós comungamos de joelhos em várias paróquias e já conversamos também com alguns padres sobre esse assunto. E, além do mais, eu já comunguei de joelhos com o próprio bispo, né? Que frequentemente está no Carmelo, na Igreja Matriz. E aí, por fim, ele afirmou que se nós insistíssemos em ajoelhar para receber o corpo do Senhor, ele poderia nos negar a comunhão. Coisa que nós já vimos, né, no documento que acabamos de citar, que ele não tem o direito de fazer. Né? E quando o Raimann mencionou que ele era o único padre da região que não permitia a comunhão de joelhos, ele enfaticamente nos mandou procurar outra igreja. Né? E nós, obedientes, foi isso que nós fizemos. Procuramos nunca mais voltamos lá. Exatamente. Faltar com a caridade é como ferir a pupila dos olhos de Deus, disse Padre Pio. É até relativamente normal esperar ser tratado sem caridade pelos pagãos, mas por um padre, por um sacerdote que está a serviço de Deus, onde este mundo vai parar? Eu não sei se você, padre, vai ler este artigo no site dos Cooperadores da Verdade ou não, se vai ouvir este programa ou não, mas saiba que você não tem esse direito. Você não tem o direito de gritar com as pessoas da fila da comunhão. Quantas mulheres comungam seminuas na sua paróquia e você não fala nada? Vem brigar com quem tenta imitar a vida dos santos e humildemente se coloca de joelhos na presença de seu Deus? Você não tem o direito de ser ditador, de achar que a igreja é sua e você faz o que quer. A igreja é Cristo. A igreja tem um magistério. E tudo que pode e o que não pode fazer está muito bem documentado. Não é você quem vai mudar. Se você não é feliz como padre, se você não está contente com o sacerdócio, nos comprometemos, né,
como nós já vemos fazendo há bastante tempo, mas agora publicamente aqui, nos comprometemos de rezar ainda mais por você. Isso já faz quanto tempo? Nossa, né? Já faz bastante tempo. E nós sempre rezamos pela vocação dele, né? Pelo padre. Sempre está nas nossas orações mesmo. E vamos rezar ainda mais, né? Para que se converta, para que desça do pedestal, para que seja humilde e nunca mais maltrate assim as pessoas. E na próxima vez que você tiver algo para falar com um fiel, fale com caridade, em particular, ao invés de gritar na frente de todos. A caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante e nem escandalosa. A caridade não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nossa, quem escreveu isso deve ser muito opressor, né? Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E agora nós chegamos a um quadro, Pedro, que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas dizerem que a carne é fraca. Na verdade, foi o próprio Jesus quem disse, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos tentados a todo momento, e essas tentações geralmente dizem respeito à carne. Dinheiro, poder, e não pense que só nós somos tentados. Padres, religiosos e bispos também vivem quase que diariamente tentações da carne. Conta-se que um antigo e piedoso frade da Ordem de São Francisco tinha uma tentação na carne. E isso o deixava muito atribulado. Não sabemos aqui qual era a tentação que esse frade tinha. O texto fala em tentação da carne e muita gente, quando ouve falar em carne, automaticamente pensa que é algo que está ligado à sexualidade. Mas não necessariamente, né, gente? Pois tudo que não é do espírito é da carne. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos, capítulo 8, que os que vivem segundo a carne gostam de que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Assim, se o frade estava cedendo aos desejos da carne, seja lá quais forem, ele sabia que dessa forma estaria desagradando a Deus, e isso o atormentava profundamente. Porém, nós precisamos ter a plena consciência de que quando pecamos, depois de nos arrependermos de nosso pecado e fazermos uma boa confissão, não devemos ficar remoendo o nosso pecado. Se Deus já perdoou, está perdoado. Maria Carolina, fala para os nossos ouvintes, afinal de contas, o que é uma boa confissão? Você frisou tanto quando você falou, fazemos uma boa confissão. O que é fazer uma boa confissão? Olha, para mim, uma boa confissão é, em primeiro lugar, você fazer um bom exame de consciência. Tudo começa por aí, né? Exato. Você fazer... muitas pessoas, inclusive, têm o hábito de escrever, né? De anotar o pecado para depois não esquecer. Mas fazer um bom exame de consciência. Você realmente, assim, reconhecer todas as suas falhas, todos os seus pecados. Não tentar ficar justificando, Exato. né? Eu fiz isso porque aconteceu Exato, aquilo. né? Então, você faz um bom exame de consciência. E esse exame de consciência, ele tem que vir necessariamente
junto do arrependimento, o profundo arrependimento e de não querer mais pecar. Exatamente, do propósito de não querer mais cometer aqueles mesmos então, erros, né? Começa por aí agora, a confissão em si, né, ali estando de frente com o padre ali, né, cara a cara com o padre, ela deve ter a matéria, o pecado em si, o que foi que você fez, né, você conta para o padre o que foi que você fez, quantas vezes você fez, né, de preferência, e pede perdão. Então, você conta o que você fez ali, uma listinha mesmo, sabe? Como o Rodrigo falou, você não precisa ficar se justificando. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Quando você está na frente do sacerdote, você está falando para Cristo. É em persona Christi, então, né? É em persona Christi. Então, o Cristo, ele perscruta todos os corações. Ele sabe se você fez aquilo, né? Não adianta você querer tentar ficar maquiando, né? Não, mas é porque aconteceu tal coisa. Aí a vizinha fez não sei o quê, então eu tive que fazer, né? E aí vai alongando, necessário, né? O momento da confissão que não é necessário. Data, qual foi a última confissão, né? O pecado, a quantidade de vezes, o ato de contrição acaba, né? A gente vê, né, Pedro, agora na Semana Santa aí, as pessoas que deixam para se confessar na última hora, né? Na sexta-feira santa, lá nos últimos momentinhos, está lá para se confessar. E aí aquela fila imensa, né? Tem tanta gente, porque a igreja pede que você se confesse pelo menos uma vez no ano, na ocasião da Páscoa. Mas isso é suficiente, Pedro? Você acha que a gente pode se confessar uma vez só no ano? Não, eu acho não, né? A gente tem uma convicção que o pecado, nós estamos em constante pecado, e todo pecado mortal, pecado grave, nós temos que se confessar. O simples fato de faltar a missa no final de semana já é algo totalmente... Já é matéria grave, né? Para nós termos que se confessar, né? Então, qualquer coisa, qualquer mínimo descuido, nós já estamos em pecado grave. Então, realmente, acho que uma vez por ano, uma pessoa tem que ser muito santa, né? Sendo que a pessoa muito santa, ela vai buscar confissão frequente, né? Exatamente. E é uma carga, né? Porque o pecado ele vai pesando, né? Vai pesando. Aí você deixa acumular um ano, você não aguenta mais, né? E é a sujeira, né? A sujeira da sua alma. A gente não toma banho todo dia, né? Pelo menos eu tomo banho todo dia. Né? Então, se você toma banho todo dia, você quer limpar o seu corpo todo dia, por que não a sua alma também? A alma se suja muito mais. A alma se suja muito mais, é verdade. Então, a gente procura, já falamos várias vezes aqui no programa, se confessar pelo menos uma vez por semana. Né? Tem pessoas que se confessam a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, não sei. Mas uma vez por ano é muito pouco. E é o mínimo que a igreja exige. E tem gente que não consegue. Não consegue. Passa essa data agora da Semana Santa e não se confessa. E quando se dá conta, já está com mais de 10 anos que não se confessa. E eu vou confessar, assim, que eu realmente não tinha esse hábito. Foi meu marido que me deu, né, esse hábito. Graças a Deus, né, que eu tenho esse marido assim maravilhoso. Mas quão maravilhoso é a gente poder toda semana confessar. E eu confesso assim para vocês, né, agora que eu falando em confissão, que eu ficava muito nervosa. Eu te absolvo. Eu ficava muito nervosa, sabe? Mas e depois eu fui vendo assim, ó, que toda semana a gente como tem pecado, como tem coisas para falar, né, para reconhecer. E o quão maravilhoso é nós termos na igreja a possibilidade de ter o sacramento da reconciliação, né? De ter uma nova chance. Então, e poder toda semana estar em estado de graça, né? Estar em estado da graça de Deus e comungar no fim de semana e, né, que Deus realmente possa nos conservar assim, né? Dessa forma, com esse hábito, né? E como nós estávamos falando ali, se Deus já perdoou, está perdoado. Né? Mas o frade ali da nossa história, da época de São Francisco de Assis, ele tinha uma consciência mais escrupulosa que direta, que o forçava a confessar ninharias. Ou seja, ele nem havia feito nada de errado, ele nem havia caído na tentação em si, ele estava apenas sendo interiormente atormentado e isso já o fazia ser arrebatado à profundidade do desespero. É que aí tem uma diferença, né, também, de você realmente ter cometido um pecado, passar por todo aquele processo que a Maria Carolina falou, né, de fazer um exame de consciência, de se arrepender, de se propor a não pecar mais e confessar. E outra coisa é o demônio mesmo que fica sussurrando na sua cabeça, porque você não vale nada, porque você não presta, porque você não é digno, porque você não pode ir na missa, não vá na casa de Deus, porque você não deve colocar seus pés lá naquele lugar, porque você é um pecador, porque você não presta. Então esse frade aqui, ele estava sofrendo esse tipo de tormentos. É isso que a gente quer tentar passar para você, amigo ouvinte. Nosso seráfico pai, Francisco de Assis, disse ao frade:
Não tenhas medo, porque se não estás consentindo no que acontece contigo, isso vai ser contado como proveito e não como culpa. O frade era atormentado por um pensamento carnal. Ele não consentia com aquele pensamento e mesmo assim sofria muito por imaginar que aquilo pudesse ofender a Deus. E quanto a nós? Parece que perdemos a noção do pecado, não é mesmo? Parece que já não nos importamos se estamos ou não ofendendo a Deus. Consentimos com nossos erros sem nenhum pudor, acreditando que tudo é normal, que todo mundo faz o que isso é comum em nossos tempos. Não nos escandalizamos com mais nada. É justamente isso. Perdemos a noção do que é pecado, né? E quando fala ali que o frade ele tinha um pensamento, mas ele não consentia com aquele pensamento, isso é mérito, isso não é culpa, né? Então quando vem um pensamento ruim, quando vem um pecado, um pensamento pecaminoso na sua cabeça, e você afasta aquele seu pensamento, eu não sei, cada um tem uma técnica diferente. Eu recorro a Nossa Senhora. Quando vem o pensamento na minha cabeça, eu já começo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Você dá um jeito de tirar aquele pensamento, você está afastando o pecado. O problema é o pensamento consentido. Tem muita gente que não sabe, tá? Então eu quero dizer aqui com todas as letras, pensamento consentido é pecado grave e te afasta da comunhão eucarística. Ou seja, você pensa naquele pecado e aí você começa a imaginar uma cena na sua cabeça, como se fosse um filme. E aí você vai saboreando aquela cena, você vai degustando aquele pecado. Quer dizer, mas eu não fiz nada, não aconteceu nada. Mas você ficou consentindo com aquele pensamento. É um pecado grave, né? Um certo dia, quando eu estacionei a minha moto, eu vi que no chão haviam muitos papéis, pedacinhos de papéis, assim, papeizinhos. Propagandas que tinham sido colocadas em cima das motos e que caíram com o vento. Então era um estacionamento só de motos, eu cheguei para pegar a moto e tinha aqueles papéis assim no chão. Eram propagandas de uma casa de show eróticos. Propagandas explicitamente pornográficas. Eu fiquei indignado com aquilo. Sabe, eu fiquei revoltado com aquilo. Eu queria saber para quem que eu podia denunciar aquilo. Eu queria poder saber de que forma nós poderíamos tomar uma atitude em relação àquilo. Pois era dia. Eu estava em uma praça pública onde crianças brincam ali e se deparavam com aqueles folders indecentes. Mas parece que ninguém se importa com isso. É normal. Que todo mundo acha normal. Imagine. E que se eu for reclamar, ainda parece que eu estou fazendo papel de idiota, né? Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado, bem na hora mesmo, hein? Pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma cerveja peixeira, uma cerveja daqui, da nossa terrinha. É uma Itajaí Weiss. A cervejaria Itajaí nasceu perto do mar. É com esse DNA que produzimos as melhores bebidas premiadas em importantes festivais cervejeiros pelo mundo. Sabemos que você gosta de uma cerveja de qualidade, agradável ao paladar e com um sabor inigualável. Então conheça os tipos de cerveja que produzimos e suas indicações de harmonização. Então, o estilo dessa cerveja que nós vamos degustar hoje é uma German Weizen, né? Uma cerveja de trigo. O teor alcoólico, bem baixinho, 4,5%.
a temperatura de serviço está entre 5 e 7 graus. O copo ideal é o copo Weizen, aquele copo comprido, né, grande. E ela está disponível em garrafas de 500 ml. Cerveja clara, leve e de alta fermentação do tipo Weissbier ou cerveja de trigo, produzida com 50% de malte de trigo e o restante com maltes Pilsen e Munique. Possui lúpulo aromático alemão. Tem aromas marcantes de cravo e banana e pouco amargor. Muito bem, mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Os dois, né? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Olha, eu não achei essa cerveja clara, como diz a descrição. Para uma Weiss, ela até que está bem escurinha, né? Ela é bem turva, claro, como toda cerveja de trigo é turva, mas eu achei ela bem escura. Vamos ver, vamos experimentar. O que você achou, Pedro? Você gostou? Gostei, muito saboroso. Eu, como gosto de Weiss, né, de cerveja de trigo, de fato, assim, posso dizer que não está... Essa Itajaí não está entre as minhas prediletas, não. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas. E aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje nós vamos chamar o Peter Martins, meu afilhado, para continuarmos nosso debate, o nosso bate-papo sobre as peripécias do pastor Augustus Nicodemos. A hora da treta. Este é o terceiro programa da série e se você não ouviu os outros, basta procurá-los em nosso site. Estes questionamentos, acusações e também mentiras que são propagadas e propagandeadas aos quatro cantos foram extraídos de um vídeo do YouTube, Diferenças entre Cristianismo Bíblico e Catolicismo Romano, que hoje tem mais de 100 mil visualizações e mais de 2.000 likes, o gostei, né, o joinha. O vídeo é da primeira igreja presbiteriana de Goiânia e é apresentado pelo pastor, o reverendo Augustus Nicodemos. Hoje nós vamos responder a duas afirmações que o reverendo Nicodemos faz em seu vídeo sobre os sacramentos e sobre a infalibilidade papal. É isso aí. Sobre os sacramentos da igreja, o pastor afirma em seu vídeo que até o Concílio de Trento haviam apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia. E foi no concílio que a igreja reafirmou, nas palavras dele, mais 5 sacramentos. Mas isso não é verdade. Tem uma confusão que ele faz nos termos, né? Porque ele disse que a igreja reafirmou. Então, se a igreja reafirmou, é porque já foi afirmado, Já tinha sido afirmado. Mas eu queria saber quem foi esse cara que afirmou pela primeira vez, Pois né? né? Aquele riponga lá, o tal do Jesus Cristo, né? Acho que foi ele, né? Apesar de ter falado reafirmou, fica claro a intenção dele de dizer que a igreja acrescentou os sacramentos à sua doutrina, né? É como se ele quisesse fazer uma interpretação do evangelho e dissesse assim, no que eu consegui entender, né, na minha ignorância, na minha capacidade mental, até onde eu consegui entender, batismo e santa ceia são sacramentos. Os outros não são. Mas a igreja agora está querendo impor para nós que isso é sacramento. Mas não, gente. Sempre foi sacramento. Sempre né? foi. Matrimônio, ordem, tudo está muito claro no evangelho, né? Muito claro. Só não enxerga quem não quer, né? E é bem comum as pessoas que não conhecem a doutrina católica, que leiam os documentos da igreja ao longo dos séculos e interpretem que cada menção que é feita a um artigo de fé seja um acréscimo da doutrina oficial da igreja.
lê do engano. Os artigos de fé e moral proclamados pelos papas e pelos concílios ao longo dos 20 séculos da Igreja Católica são feitos com uma única finalidade: preservar a fé católica de sempre. É um outro ponto interessantíssimo, né? Porque a igreja não inventa coisas. A igreja preserva aquilo que a igreja sempre acreditou, né? A doutrina, o tesouro da igreja, foi nos dado pelo próprio Cristo e divulgado e propagado pelos apóstolos, pelos 4 cantos do mundo. Então, nós não criamos coisas novas, nós não inventamos doutrinas, nós não inventamos dogmas, nós simplesmente preservamos aquilo que nós recebemos dos apóstolos. Exatamente. Questões jurisdicionais, pastorais ou instrutivas, estas sim, estas podem mudar. Mas as verdades de fé, não. Ou seja, a igreja, nenhum papa, né, tem autoridade para acrescentar ou tirar livros do cânon bíblico, por exemplo. Né? Ela não pode acrescentar ou retirar um sacramento da sua doutrina. Não pode ordenar mulheres da mesma forma que não pode proclamar que Cristo não é mais Deus. Mudamos de ideia. Agora Cristo não é mais Deus. Concordamos com as testemunhas de Adonai. Né? Não dá, gente, não dá. As proclamações de fé e moral da Igreja, dos concílios e dos papas são sempre elaborados diante de uma adversidade. Assim, quando Ário proclamou que Cristo não era Deus, o Concílio de Nicéia precisou confirmar a fé da Igreja. Jesus é Deus. Ficou claro isso, gente? Ficou claro para todo mundo? É assim, por exemplo, eu sei que 2 mais 2 é 4. O Peter também sabe, a Carol também sabe, todo mundo sabe. Então a gente não fica discutindo isso, porque é uma coisa óbvia. 2 mais 2 é 4 e pronto. Agora, se aparecer um louco aqui dizendo, não, 2 mais 2 é 5, aí houve uma adversidade, confrontou. Agora, então, vamos provar para ele que 2 mais 2 é 4, como sempre foi a fé da igreja, de sempre, né? Nesses 20 séculos. Então, existe essa necessidade, não é de inventar, mas de provar, de mostrar que é isso que nós acreditamos, né, desde sempre, quando aparece um doido, né? Foi citado aqui Ário, mas teve tantos outros, né? Tantos outros, querendo afirmar coisas diferentes da fé que nós recebemos do Cristo. Sim, quando não havia consenso sobre os livros canônicos da Bíblia, a Igreja confirmou-os em inúmeros concílios. Assim também, diante da Reforma Protestante, o Concílio de Trento confirmou todos os 7 sacramentos da Igreja, uma vez que os reformadores os rejeitaram. Para citar 2 grandes exemplos, Santo Agostinho escreveu sobre os sacramentos e Santo Ambrósio de Milão, antes mesmo de Agostinho, já havia elaborado uma excelente catequese sobre os sacramentos para ensinar corretamente as suas ovelhas como um verdadeiro pastor, né? Um pastor de verdade, né? Que ensina a verdade. Não é um pastorzinho de meia tigela, né? Nos documentos oficiais da Igreja e dos papas, antes mesmo do Concílio de Trento, encontram-se diversas menções aos sacramentos da Igreja. Alguns exemplos a gente trouxe aqui. No Sínodo de Elvira, já em 295, menciona-se sobre a indissolubilidade do matrimônio e também sobre o crisma. O sacramento da confissão e da reconciliação aparece em documentos oficiais do Papa Celestino I, isso em 432, né? No Concílio Ecumênico de Calcedônia, em documentos do Papa Bento XI em 1304, Papa Sisto IV, né? Encontra-se sobre os sacramentos da ordem nos documentos do Concílio Ecumênico de Calcedônia também, Papa Gregório Magno em 406, Papa Urbano II já em 1099. Sacramento da unção dos enfermos é encontrado nos documentos do Papa Leão IV em 855, né? Os papas Atanásio II, João XXII, o Concílio Ecumênico de Florença ainda citam, né, os sacramentos de forma geral. Lembrando também que esses são apenas poucos exemplos que a gente trouxe, né, para apresentar para os nossos ouvintes. Além de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio de Milão e dos documentos oficiais da Igreja, ainda há inúmeros escritos de outros santos que apresentam a vida de fé, que apresentam a vida sacramental da Igreja e dos cristãos, cada um na sua época. Olha que interessante. Vocês prestaram atenção, meus amigos, nas datas que foram mencionadas aqui? Sim, eu ia falar sobre isso, cara. E olha que bacana, porque assim, ó, o Peter ele é muito bonzinho quando ele escreveu o texto, que ele fala assim, a reforma, os reformadores, né? Ele é um cara muito sutil, assim, né? Mas muito bem. Esses revolucionários, né,
que começaram então com o padre Martinho Lutero, né, um monge agostiniano, da 1517. Olha aí, 1517 já tinha tudo isso, gente. Exatamente. Tudo isso já tinha passado, tantos anos de história. Agora, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para Lutero hoje, mas aí, Lutero, como é que é? Quantos sacramentos eram? Ele ia dizer 7. Ele era padre, ele foi instruído dentro da igreja, ele aprendeu, ele concordava com tudo isso, né? Anos posteriores à reforma é que aí começa o pessoal, não, mas pera lá, eu acho que não é bem assim. Não são 7, são 5. Não, 5 não, são 3. Aí chega um outro agora e diz que são 2 só. 2, né? Daqui a pouco vão dizer que não é nenhum. É. Né? Como, por exemplo, a gente viu ali que o Nicodemos fala em 2, batismo e Santa Ceia, mas a gente sabe que já existem muitas igrejas dessas neopentecostais, né, tal, igrejas mais moderninhas aí, que dizem que batismo não é sacramento, que batismo é a entrada, o teu ingresso naquela igreja, para mostrar que agora você faz parte daquela comunidade, então você é batizado ali, pronto. Um ato meramente simbólico, Meramente Eu não simbólico, sabia exatamente. disso. Tanto é que nós sabemos que tem pessoas que têm mais de 30 batismos nas costas. Ai, mesmo. Vai numa igreja, batiza. Aí daqui a pouco briga com alguém, sai, começa a frequentar outra, batiza. Aí daqui a pouco vai lá, batiza. E vai acumulando batismos, sendo que a palavra de Deus é muito clara. Há apenas uma fé e um só batismo. Né? E aí a gente percebe como o cristianismo está dividido por conta desses reformadores, né? Desses revolucionários, justamente por isso, porque uma igreja não aceita o batismo da outra. Né? Isso é um grande problema. O batismo é da igreja X, da igreja Y, ou o batismo é de Cristo? Né? E também a questão da forma do batismo. Né? Porque em momento algum, Jesus disse assim, ide pelo mundo, pregai o evangelho e tal, batizai-as mergulhando na água. Jesus não falou isso. Jesus não cita a palavra água quando ele menciona o batismo. Ele diz, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula do batismo é essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala da quantidade de água, se é um pouquinho na cabeça, se é mergulhado. Não fala se é criança, se é adulto. Né? São coisas que são variáveis, né? Mas a forma... Agora, a gente vê esses vídeos na internet aí, né? Um piscinão, né? Aí vai lá, pega o pastor, mergulha a pessoa na água e diz assim, eu te batismo em nome de Jesus. Peraí, tem uma coisa errada. Porque na fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse assim, ide pelo mundo, pregar o evangelho, batizai-as em nome de Jesus. Ele não falou isso. E muito menos ele falou em meu nome. Não, ele falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente percebe como as coisas foram ficando complicadas, foram ficando confusas. Né? O Nicodemos ainda reduz de 7 para 2. Mas, gente, existem situações piores. Existem igrejas que não acreditam em sacramento. Para eles, sacramento não existe. Isso não existe. Não existe. Né? E agora, vamos ver o que o reverendo Nicodemos nos fala sobre a infalibilidade papal. Veja o que ele diz. O Papa Adriano II diz que o casamento civil era válido, mas o sucessor dele, Papa Pio VII, condenou como inválido. Eugênio IV condenou Joana d'Arc a ser queimada viva como feiticeira. Benedicto XV declarou-a santa. Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio XI os restaurou. Sisto V recomendou a leitura da Bíblia, mas Pio XII e outros papas condenaram. Então, onde está a infalibilidade? Pergunta ele. Ou ele é muito bobo, né? Ou ele é muito esperto e aí, manipulando a situação, ele tenta fazer as pessoas caírem numa confusão. Como que um papa pode contradizer ali o outro, né? Um falou uma coisa, o outro falou outra. E eles não são infalíveis? Não, gente, não são infalíveis em determinados casos. Já em outros, são, né? Ainda no seu vídeo, o pastor afirma que o dogma teria sido proclamado no Concílio de Trento. Bem, nós não nos daremos o trabalho de responder essas afirmações que o Nicodemos nos dá de exemplo, né? Que são falsas, né? Exato, todas elas, né? Mentira. De todos esses papas que o Raimundo citou aqui, se a gente todos ficar esses falando casos. de um por um aqui, a gente vai longe, né? Então, assim, o que nós vamos tratar é sobre a infalibilidade papal. Tem que treinar essa palavra mesmo, né? A infalibilidade papal. Você, né? Caro ouvinte, nosso irmão que está nos ouvindo, nossa irmã, sabe o que estas afirmações têm a ver com o dogma da infalibilidade papal? Hein?
Nada. Nada. Isso mesmo, nada. Absolutamente Nada. na dica de nada. O pastor Nicodemos nem se deu ao trabalho de estudar sobre essa doutrina para ensinar os seus pastoreados, né, os maiores prejudicados, na verdade, no meu entendimento. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Primeiro, precisamos esclarecer que infalibilidade não é impecabilidade. O Papa, claro, é um homem falho e imperfeito. O que afirma a doutrina da infalibilidade papal, reconhecida formalmente não no Concílio de Trento, mas no Concílio Vaticano I, em 1870, é que o Papa é infalível quando fala nas condições ex cátedra, ou seja, quando se dirige na qualidade de sucessor de Pedro a toda a Igreja, quando o objeto do seu pronunciamento é de fé e moral e quando define uma decisão dogmática. Fora dessas condições, não há infalibilidade. É importantíssimo afirmar novamente, como já fizemos há pouco. O Papa não tem autoridade para mudar a fé da Igreja, nem para inventar uma nova doutrina ou criar um novo dogma. Aliás, novo e dogma são termos contraditórios. Lógico. Não é? Ai, eu achei graça. Só o nessa. Nicodemos que não vê, né? Os dogmas são verdades de fé que sempre existiram. A missão do Papa consiste apenas em reconhecer, guardar e explicitar genuinamente o que já foi revelado, a fé de sempre. E é interessante porque muitas dessas igrejas combatem os dogmas, né? Combatem os dogmas, mas eles acreditam na Trindade, né? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é um dogma. Exatamente. Né? E aí, sola Escrituras. Tá bom, meu amigo, agora procura lá na Bíblia onde é que fala a palavra Trindade. Não fala. E nós esperamos, amigo ouvinte, que essas questões, assim como as outras que respondemos nos programas passados, tenham sido esclarecidas. Qualquer dúvida também manda um e-mail para nós. Exatamente. Né? Queremos apresentar-lhes o que realmente ensina a Igreja Católica, para que você tome suas posições e tenha suas opiniões a partir da verdade. O venerável Dom Fulton Sheen dizia que não existem mais de 100 pessoas nesse mundo que realmente odeiem a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que eles pensam ser a Igreja Católica. E aí, nessas palestras do Nicodemos e outros, né, a gente está citando ele aqui, mas muitos outros, eles fazem com que as pessoas acreditem numa coisa que não é a Igreja de fato. Né? Exatamente. Então eles passam a odiar a Igreja, mas eles não estão odiando a Igreja, estão odiando aquela imagem que eles têm da Igreja. Né? Não queremos dizer com isso que o reverendo Augusto Nicodemos odeia o catolicismo, é claro, não estamos afirmando isso, mas que certamente ele tem as suas opiniões, assim como inúmeras outras pessoas, formuladas a partir do que não conhece, a partir do que não é a verdade, e isso fica muito evidente em seu vídeo. Muito bem, e hoje concluímos por aqui, né? Mas certamente nós continuaremos a responder várias outras questões nos próximos programas. Obrigado, Peter, e semana que vem essa treta continua, hein? E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Agradeço a você que participou do programa conosco. Deus abençoe. Muito obrigada, né? A você, Rodrigo, meu marido, ao Pedro, né? Que veio até aqui na zona rural participar com a gente. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Paz e bem e salve Maria. Muito obrigado, Carol, meu benzinho. Muito obrigado, meu amigo Pedro. Onde você vai, eu também vou, né? Queremos chegar juntos lá, né, Pedro? Que o nosso objetivo é o céu. Né? Deus abençoe a todos. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.